Gente, vamos lá para Provérbios, né? A gente está no capítulo 22. Eu vou terminar essa mensagem hoje. Um versículo muito conhecido, né? Corriqueiramente a gente usa, especialmente no Dia das Mães, Dia dos Pais ou Dia das Crianças, que fala, né, da importância de você ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E o meu desafio era analisar esse texto à luz do seu contexto e conseguir entender de modo mais profundo o que o autor está querendo ensinar para a gente ali. Por que ele escolhe palavras tão específicas, né? Palavras, fica muito nítido assim que ele teve a intenção de colocar as palavras que ele usa nesse versículo, que não são as palavras mais comuns, nem para ensino e nem para criança, conforme a gente tem aprendido, né? E a gente precisa aprender essas coisas. Está na hora de a gente estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, né? Abandonando um pouco a superficialidade, tá? Vamos você lembrar, o texto é esse que você conhece bem: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu coloquei o versículo 5, gente, você olha para o versículo 5, você já tem uma luz muito grande aqui a respeito do qual é o caminho que a criança deve andar, porque existe um contraste no versículo 5 com o caminho do perverso, coisa que você perde quando você não lê o versículo 6, acompanhado do versículo 5, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade com isso. A gente cita muito o versículo 6, mas a gente não compreende ele na sua totalidade, porque a gente nunca lê o que está em volta dele. E aí o meu desafio com você era pensar nisso, né? Olhar para o contexto e você perceber que o autor está falando aqui de riqueza, ele está falando de recompensa, né? Ele fala muito dessa questão do rico e do pobre, recompensa, galardão. E na cabeça do autor de Provérbios 22, a verdadeira riqueza é o bom nome, é o ser estimado. A verdadeira riqueza, então, é a reputação, é o caráter, tudo bem? Essa é a verdadeira riqueza para o autor de Provérbios 22. E por que é assim? Porque o que vai realmente dar para você algum tipo de distinção ou não diante de Deus não é o quanto você é rico ou pobre. Você acha que Deus está preocupado com quanto você tem em dinheiro? Gente, Deus criou todas as coisas, você acha que... Mas ele está preocupado com o seu? Com isso ele está preocupado, né? Provérbios 4, 23, sobre todas as coisas, guarde acima de tudo o seu coração. Por quê? Porque do seu coração depende toda a sua vida. Então Deus, ele quer o seu coração, ele quer governar o seu coração. Por quê? Porque se ele governar o seu coração, ele vai dirigir a sua vida. Então é com isso que Deus está preocupado. E nesse sentido, a riqueza, então, pensando que a verdadeira riqueza é o bom nome, é o caráter, ela tem a ver com a construção desse caráter, né? Ela tem a ver com a edificação desse caráter. Esse caráter ele não vem do dia para a noite, tá bom? Ninguém dorme imaturo num dia e acorda maduro no outro dia. Isso é um processo, tá? E é sobre isso, então, que os nossos versículos estão falando. Mostrei para você aqui alguns contrastes que existem entre o versículo 5 e 6, e eu não vou repetir, tá? Porque a gente já falou sobre tudo isso, eu estou só revisando para você relembrar, e chamei a sua atenção para o gênero literário de Provérbios, tá? Provérbios, ele tem esse formato proverbial, tá? Que você conhece bem, tá bom? Água mole e pedra dura, tanto bate até aqui. Isso é um provérbio, isso é um ditado, um dito popular. O que está querendo dizer com isso? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O que significa isso? Que é para você ficar com uma lava-jato na pedra. Não. Persistência, né? Persistência. Eu acho que provérbio mundano tem mais a ver com persistência. E menos com perseverança. Mas é um provérbio. Nem sempre a sua insistência vai resolver. Mas 80% das vezes, talvez você conseguiria aquilo que você estabeleceu como alvo se você tivesse insistido um pouco mais. Não é... Daniel falou da viúva, ficou azucrinando o juiz iníquo? É, né? Então, um juiz que não tinha temor do Senhor e não tinha temor a homens. Mas ele concede à viúva aquilo que ela estava peticionando. Por quê? Porque ela persistiu, né? Aí tem mais a ver com perseverança. Aí tem mais a ver com perseverança. Então, é um provérbio. Tá? O livro de Provérbios, ele tem essa nuance, tá bom? Eles trazem princípios gerais, tá? Por que é importante você saber disso?
Porque você vai olhar para a sua realidade, você vai olhar para as pessoas à sua volta e você vai perceber que tem bons pais, que tem filho tranqueira, né? Então, apesar do bom trabalho que os pais fizeram, o filho teve, né, todos nós temos o direito de tomarmos as nossas próprias decisões. E apesar de você ter, às vezes, um bom pai, você resolve enveredar por um caminho que não é o caminho que você devia andar. E o contrário é verdadeiro também, né? Você nunca viu? Você nunca olhou para uma pessoa e disse assim, eu não sei como é que esse menino é desse jeito, porque com os pais que ele tem... E aí o menino é um bom menino, uma boa garota, apesar do péssimo exemplo que tem em casa, tá? O que você não pode perder de vista é que você não pode usar isso como desculpa para dizer assim, não, eu fiz a minha parte. Meu filho, ele debandou porque ele é um tranqueirinha mesmo. Porque assim, se você não pode aplicar o provérbio 100% a todos os casos, você pode aplicar o provérbio à maioria dos casos. Quase sempre, o filho, ele é resultado da instrução que ele recebe. Quase sempre é assim que funciona, tá bom? Então, via de regra, filhos bem instruídos, eles vão dar resultado, né? E aí o paralelismo sintético formal, que a gente falou disso daqui, onde a segunda linha apresenta uma consequência da primeira. O resultado está na segunda linha, né? Gente, aí eu falei desse verbo aqui para você, tá? É um verbo incomum. O autor aí de Provérbios 22, ele usa uma palavra que não é a palavra mais recorrente para ensinar, né? Para falar de ensino, de instrução. É uma palavra que quando você olha para o Antigo Testamento, a maioria das vezes que ela é usada como verbo, ela fala na verdade de consagração ou dedicação, né? Na NVI ela vai sempre traduzir por dedicar. Então aqui, ó, consagrou, aqui consagraram. E é interessante porque esse verbo ele sempre vem acompanhado de um processo de construção. Então, por exemplo, aqui ele está falando de um homem que edificou a sua casa nova, né? Então ele constrói, ele edifica a casa, e aí quando ele tem a sua casa pronta, ele vai lá e consagra. Muito interessante isso, né? Parecido com o que a gente faz nas igrejas, né? Quando a gente está construindo uma igreja e a gente já tem condições de inaugurar essa igreja, de reunir na igreja, a gente faz um culto de consagração. Não é assim que funciona? A gente quer que esse prédio ele seja usado aqui exclusivamente para a obra do reino dos céus. E você consagra isso depois da edificação da construção. Aqui, a mesma ideia, né? Só que agora pensando no templo, na casa do Senhor. E aí, de novo, o verbo consagrar. Como substantivo, consagração, também com a mesma ideia, né? Após uma edificação, você dedica essa coisa edificada, essa coisa construída. E aqui, adjetivo, né? Adjetivo é a única vez que aparece com esse sentido de treinado, né? De capacitado. Então, olha que interessante, porque ele pega um verbo que usualmente não é utilizado pelo Antigo Testamento para falar de ensino, é mais para falar de consagração, embora ele tenha esse sentido de ensino. E aí você sabe que essa palavra, que também significa ensinar, ela tem no seu campo semântico o sentido de consagrar e o sentido de treinar. Isso já faz sentido na sua cabeça? Então, por que o autor de Provérbios ele escolhe exatamente essa palavra? Porque ele quer mostrar para o seu leitor que esse processo de ensino tem a ver com edificação, tem a ver com construção, tem a ver com um processo, tem a ver com isso daqui, ó. Um processo onde você vai pegar o seu filho e você vai treinar o seu filho. Você vai fazer isso com ele. Treinar em quê, pastor? É o que a gente vai ver lá, mas pelo contexto você já sabe. Qual que é a verdadeira riqueza? É o caráter. Então é nisso que você vai treinar. Você tem que lapidar o seu filho nesse negócio. A gente vai já ver como é que faz isso. Na verdade, a gente vai olhar para o conteúdo, né, que eu posso utilizar para lapidação desse caráter. Na última pregação eu mostrei o como, mas ainda vou mostrar o que. O que você usa. Mas deu para entender? Então ele escolhe essa palavra, mas assim, muito intencionalmente, para mostrar para o seu leitor que ensinar tem a ver com construir, tem a ver com edificar, tem a ver com treinar. E é interessante porque quando ele vai usar a palavra criança aqui, eu vou pular isso aqui, tá? Tudo isso a gente já viu, tá bom? Quando ele vai usar a palavra criança aqui, ele também escolhe uma palavra que ela é muito abrangente no seu significado, pelo menos pensando no tempo, né? Criança,
quando, pastor? Criança recém-nascida, criança até os 10 anos, criança até os 12 anos, e a gente viu vários textos aqui onde essa palavra que está aqui em Provérbios 22:6, ela é usada em outros textos. Então aqui em Juízes, está falando aqui de Sansão, só que Sansão não tinha nem nascido. Então, olha só que doido isso. Uma palavra que é usada lá em Provérbios 22, versículo 6, que pode ser usada para fetos, né? Para crianças que não nasceram ainda, que estão só no útero da mãe. Uma palavra que é usada lá em Provérbios 22:6, que pode ser usada aqui, para uma criança recém-nascida. Ela deu ao menino, esse menino aqui, é a mesma palavra que está ali em Provérbios 22, o nome de Cabode. Só que esse menino tinha acabado de nascer, tá bom? Esse daqui é neto de Elias. Neto de Eli. Então, uma palavra que eu posso utilizar para crianças que nem nasceram ainda, uma palavra que eu posso utilizar para crianças recém-nascidas. Interessante, né? Uma palavra que eu posso utilizar para crianças que têm poucos meses de vida, olha só. Aqui é Moisés, né? Tinha 3 meses de vida. E a Bíblia usa a mesma palavra se referindo a Moisés. Aqui é Ismael, né? Não te pareça isso mal por causa do moço. Gente, Ismael aqui já tinha 16 para 17 anos. Vocês estão comigo? Então, a Bíblia está usando a mesma palavra que está lá em Provérbios 22:6 agora para um rapaz que tem ali entre 16 e 17 anos. Eu estou passando rápido aqui porque a gente já viu tudo isso, tá? Aqui é Isaac. Então existe uma estimativa que no mínimo, assim, jogando muito para baixo, Isaac tinha pelo menos 20 anos, tá? A gente não sabe de verdade, tá bom? Não tem texto bíblico para a gente bater a idade de Isaac. Então são estimativas, que vão aí de 20 até 37. Mas no mínimo, 20. José com 17. Esse jovem aqui é a mesma palavra que está aqui em Provérbios 22:6. E eu terminei com esses rapazes aqui, né, que são os filhos de Eli. Era, pois, muito grande o pecado desses moços. Essa palavra moços aqui é a mesma palavra que está em Provérbios 22:6. Só quando você vai ler o capítulo 2 de 1 Samuel, especialmente o versículo 12 e 13, você vai ver que esses filhos de Eli, eles já eram sacerdotes, tá bom? Eles eram sacerdotes. Por que essa informação é importante? Porque quando você vai ler aqui Números 8, 24 e 25, Números 4, 2 e 4, você vai ver que só era possível servir no templo ou no tabernáculo, né, antes, a partir dos 25 anos. Então, dos 25 aos 50. Né? Eu até brinquei, lembra? Primeiro registro de aposentadoria por tempo de serviço. O cara trabalhava dos 25 aos 50. Deu 25 anos de serviço. Ele pode até auxiliar depois, porque ele não quer ficar em casa sem fazer nada, curtindo a aposentadoria. Ele vai lá, ele auxilia, mas ele não pode mais fazer atos que são concernentes ali às pessoas que estão dentro dessa faixa etária. Ah, pastor, pode ser uma espécie de estagiário antes dos 25? Pode também. Mas a gente sabe pelo texto de 1 Timóteo, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 e 13, que eles já oficiavam como sacerdotes. Eles não eram estagiários, eles não eram aprendizes, tá bom? Eles já oficiavam como sacerdotes. Então, isso, no mínimo, para isso acontecer, eles tinham que ter 25 anos de idade. Pastor, por que todas essas informações elas são importantes? Gente, aí você vai montando quebra-cabeça. Por que ele escolhe uma palavra que significa ensinar, mas que também significa consagrar, dedicar, desde que você edifique, desde que você construa, desde que você lapide? Porque ele quer mostrar para nós que você tem que fazer isso com o seu filho. E aí você vai perguntar quando? Ele está respondendo quando. Ele está usando uma palavra que ela pode ser traduzida por criança, desde lá de quando a criança é um feto, até homens de 25 anos de idade, pelo menos, porque eu não sei a idade dos filhos de Eli. No mínimo tinha 25 anos, podia ter mais. E ele usa essa palavra, a Bíblia usa essa palavra se referindo aos filhos de Eli. Então, quando que você tem que construir o caráter do seu filho? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Enquanto ele estiver debaixo da sua influência, e de repente com 25 anos, 30 anos, ele de repente não mora mais com você, mas você ainda há influência na vida do seu filho, o que é que você faz? Você continua lapidando o seu caráter. E vocês que já têm aí 40, 50 anos, vocês sabem que existem desafios
que o seu filho ele vai viver depois dos 20, que ele não vai viver antes dessa fase. E ele vai precisar da sua orientação. Ele vai precisar do seu direcionamento. E ele pode, inclusive, não morar mais com você. Ele não é mais responsabilidade sua. Ele já é, inclusive, até casado e tem a esposa e tem até os filhos dele. Mas na medida que ele vai se deparando com novos desafios, qual que é o referencial que ele tem? Porque imagina, você acha que eu apelei para quem quando eu vi o meu filho todo sujo de cocô? Eu olhei assim e digo, nossa, e agora? Quem poderá me ajudar? Mamãe? A mamãe pode me ajudar. E eu com 35 anos de idade, trocando fralda do Ângelos, pedindo ajuda da minha mãe. Como é que faz esse negócio aqui? Porque a minha esposa estava de repouso, né? Eu não ia dizer, quando você vai se recuperando aí, troca a fralda do moleque. Deixa que eu troco. Senão, hoje você pode ver um tutorial no YouTube, né? Tutorial de trocar fralda de neném. E você vai aprendendo, gente. Desafios. Então, eu estou falando de um homem de 35 anos, que quando teve o seu primeiro filho, o Ângelos ele tinha muita cólica. Muita cólica. E você tem que apelar para alguém. O que você faz quando o moleque está chorando lá de dor e você dá todos os remédios que o pediatra passou e não resolve? Aí você vai lá para os antigos, né? Não, mas antigamente, sabe o que a gente fazia? E você apela, porque os remédios não deram certo. E é interessante como essa sabedoria, às vezes, funciona de verdade, Me passaram uma receitinha lá que meu irmão Ângelos tomava o negócio. Era coisa de 2 minutos, meu. O negócio funcionava. Dava certo. Então, quando que você instrui seu filho? Quando que você ensina? Quando que você treina? Quando? Sempre. Sempre. Você não deixa de ser pai. Você não deixa de ser mãe, porque o seu filho ficou adulto. Uma vez que você é pai, uma vez que você é mãe, você é sempre pai e sempre mãe, né? Sempre pai e sempre mãe. E o seu filho vai continuar experimentando novos desafios, pelos quais muito provavelmente você já vai ter passado. Deus ele criou as coisas nesse sistema exatamente para isso. Para que o seu filho tivesse a quem recorrer. E aí que eu digo, na hora que seu filho passa por essas experiências, e acredite, eles vão passar, é a brecha que você tem para vir e enfiar a Bíblia na cabeça do seu menino, ou da sua menina. Porque essas circunstâncias, esses desafios da vida, são as oportunidades que você tem que aproveitar para dizer assim, a Bíblia, ela ensina a você, ela tem princípio para nós, nesse tipo de situação que você está vivendo, que nos instruem nessa direção. É isso que você tem que fazer, você não pode perder nenhuma oportunidade, nada. Esqueça um pouco a sabedoria humana, esqueça um pouco a sabedoria mundana, aproveite as oportunidades para ensinar a sabedoria de Deus para o seu filho. Para ensinar para ele que diante, às vezes, de situações, inclusive difíceis, ele tem a oportunidade de glorificar e honrar o nome de Deus. De dizer para ele, você está passando por uma situação difícil, é a sua prova, é a sua avaliação, para você mostrar para Deus que a sua fé ela é genuína, que a sua confiança ela é inegociável. Não recue, não esmureça, não baixe a cabeça. E se tiver que apanhar, apanhe! Para enaltecer o nome de Deus, apanhe, porque foi isso que Jesus fez por você. São esses os pais e as mães que eu quero, para instruir uma nova geração de crentes, porque até agora parece que as nossas gerações, né, elas estão cada vez mais diluídas. É só você pensar com você. Você faz uma análise assim. Geração dos meus avós. Quantos dos filhos dos meus avós cristãos, vamos até colocar desse jeito. Quantos dos filhos dos meus avós cristãos hoje são cristãos? Faça essa conta. Aí você faz assim, pegando agora a geração dos meus pais, que são os filhos dos meus avós. Quantos dos filhos dos meus pais cristãos são cristãos hoje? Aí você chega na sua geração, né? Quantos dos meus filhos, eu que sou cristão, quantos dos meus filhos são cristãos? E se o seu filho já tiver filho, você continua a continha. Quantos dos filhos dos meus filhos são cristãos? Você vai perceber que o cristianismo ele está escoando pelo ralo. De geração a geração, está ficando cada vez mais... E aqueles que ainda se dizem cristãos são cristãos superficiais. Que no primeiro ventinho, na primeira tempestade, logo abrem mão dos princípios de Deus para não sofrer aí as batalhas, né?
que nos são impostos pela jornada da vida. Faça conta. A gente tem a oportunidade de quebrar esse ciclo, ensinando os nossos filhos a serem homens e mulheres de caráter. Mas como é que faz isso? Provérbios 22:6. Vocês estão comigo? A verdadeira riqueza é o caráter. Consagre o seu filho ao Senhor. Essa que é a ideia. Treine, edifique, ensine e consagre. Consagre. Quando? Desde o feto até a hora que for necessário. Até sempre. Depois que você é pai e mãe, nunca mais você deixa de ser pai e mãe. Então é por isso que é importante, essas duas palavrinhas aqui. São essenciais para o nosso entendimento. E aí a gente tem que estudar um pouquinho aqui dos caminhos, né? Você já viu que tem 2 caminhos. Gente, você tem que fugir daquela falácia de que existe um caminho neutro. Não, eu não vou instruir o meu filho aqui no caminho do Senhor, porque eu quero que no futuro ele tenha a opção de fazer as suas próprias escolhas. Isso aí é tudo que o diabo mais quer. Porque não instruir os filhos no caminho que ele deve andar, já é instruir os filhos no caminho do perverso. Então não tem caminho do meio. Esse caminho neutro não existe, tá bom? Esse caminho neutro não existe. Ou você instrui a criança nos caminhos do Senhor, ou você está instruindo em outro caminho. A verdade é que seu filho ele não vai ficar sem instrução. Estão comigo? Então vamos ver aqui, ó. A gente tem que entender um pouquinho sobre o que é esse caminho, né? Então, de novo, contexto. Esse caminho ele aponta para mim a questão da reputação, tá? Ele aponta para mim a questão do caráter. Então, já ficou nítido para você isso daqui? Você constrói, você edifica, você treina, você lapida a criança para que ela tenha um caráter sólido, né? Um caráter estabelecido, um caráter que tenha robustez, né? Para que ela fique casca grossa nesse sentido. É isso que Deus ele quer de nós. O que eu quero mostrar para você aqui, ó, mais aqui o versículo 4 agora, que diz assim, ó, o galardão da humildade, do temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas. Gente, você já sabe o que é riqueza para o autor de Provérbios 22:6. O que é riqueza? Caráter. Então, preste atenção. Se riqueza é caráter, ele está dizendo que essa riqueza, esse caráter, eles são recompensa de humildade e temor do Senhor. Então pronto, aqui você tem um elemento muito, 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 mas muito importante acerca de o que você tem que utilizar para lapidar o caráter do seu filho, da sua criança. Tá? Para isso você precisa entender um pouquinho o que é temor do Senhor. Gente, Provérbios fala muito de temor do Senhor? Fala, né? É o livro que mais fala de temor do Senhor, tá bom? Depois você faça uma pesquisa aí. Leia o livro de Provérbios todinho. Dá para ler um capítulo por dia, 31 capítulos. Eu acho que é isso, né? 30 ou 31 capítulos. E toda vez que aparecer o termo temor do Senhor ou temer ao Senhor, você anota a referência, para depois você juntar tudo. Eu já fiz isso uma vez, o professor meu pediu, foi o Davi Mork, inclusive. Foi o Davi Mork. Ele pediu para a gente pegar todas as vezes que o termo aparecia, para, a partir desses versículos, desses textos, a gente ter uma noção do quanto que está envolvido nesse conceito de temor do Senhor. Eu não vou fazer isso aqui agora, né? Os versículos que você mais conhece. Provérbios 1:7, lembra disso? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. Olha só, então pensa comigo. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber. E o capítulo 2 de Provérbios, ele fala que você tem que ir em busca dessa sabedoria, como quem busca prata e ouro. Veja aí, Provérbios 2, versículos de 1 a 5, né? Meu filho, se você ouvir os meus mandamentos, os meus estatutos, se você gritar, se você for atrás disso, se você buscar esse negócio como quem busca um tesouro escondido. Versículo 5, eu acho que ele vai dizer isso, né? Então você encontrará a sabedoria, o temor do Senhor, o conhecimento de Deus. Então preste bem atenção, porque o livro de Provérbios, ele está o tempo todo falando de uma dinâmica que está presente aqui nesse contexto. Vocês estão comigo, gente? Qual que é a dinâmica? Está vendo essa palavra aqui? Essa palavra aqui é galardão ou recompensa. Não interessa se você trilha o caminho do perverso ou se você trilha o caminho que a criança deve andar.
Qualquer um dos dois caminhos vai trazer consequência. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Só que o caminho do temor do Senhor, ele dá para nós riqueza, honra e vida. Então aqui a gente já sabe qual é a recompensa daqueles que trilham esse caminho. Mas o livro de Provérbios, ele está o tempo inteiro falando disso daí. Tá bom? Ele está o tempo inteiro falando disso daí. Aí você abre a sua Bíblia, lá em Salmo 19. Que eu vou mostrar uma coisa para você. Vai lá para o versículo 7 já. Ó. Vou mostrar um negócio interessante para você. Para mim é um dos versículos chaves para você entender o que é temor do Senhor, tá bom? Você tem todos os versos que tem lá em Provérbios e você tem esse verso aqui no livro de Salmo. Estão comigo? Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor. Gente, isso daqui é o elemento que o salmista vai trabalhar aqui, tá? Davi, no caso. Então, Davi ele vai falar da lei do Senhor. Note comigo que ele vai sempre trazer um complemento a respeito dessa lei e vai trazer sempre um resultado a respeito dessa lei. Olha só, a primeira linha, a lei do Senhor, complemento, ela é perfeita. Qualidade, né? Uma qualidade da lei do Senhor. Então, a lei do Senhor é perfeita. Terceira parte da estrutura, o resultado dessa lei. Ela revigorar a alma, né? Deu para entender? Deixa eu mostrar para você como essa estrutura ela fica se repetindo. Essa foi a primeira linha. Então, você tem o assunto, o tema, lei do Senhor. Você tem sempre uma qualidade dessa lei, nesse caso aqui do versículo 7, perfeita, e você tem um resultado da lei, revigora a alma. Quer ver como essa estrutura ela vai repetir de novo? Os testemunhos do Senhor. Você percebe? Ele está falando a mesma coisa, só que ele usou agora um termo sinônimo. Em vez de lei do Senhor, testemunho do Senhor. Qual é a qualidade aí? São dignos de confiança. E qual é o resultado? Tornam sábios os inexperientes. Olha só que legal. Você já começa a ter uma luz, né? Porque deixar o menino, o simples, o inexperiente, por conta própria, não vai trazer sabedoria para ele. O que vai trazer sabedoria para ele? Os testemunhos do Senhor, que são dignos de confiança. Mas vamos lá. Olha como a estrutura ela fica se repetindo. Cara, Davi é genial. Genial. Eu vou tirar uma selfie com o Davi. Os preceitos do Senhor. Ele continua falando do mesmo tema, tudo bem? Só está usando termos sinônimos. Qual a qualidade? São justos. Qual o resultado? Dão alegria ao coração. De novo a mesma estrutura. Os mandamentos do Senhor. Qual a qualidade? São límpidos. Qual o resultado? Tudo bem, você já entendeu? Ele está falando das Escrituras. Você já entendeu isso? Mas no versículo 9 ele vai trazer um sinônimo para a gente de palavra de Deus. O que está escrito no versículo 9? O temor do Senhor. Qualidade, né? É puro, resultado dura para sempre. Gente, está aqui. O que eu tenho que usar para construir, lapidar, edificar o caráter do meu filho? O que eu tenho que usar? A palavra de Deus. Esse é o conteúdo, não negocie isso. Se o seu filho tiver que estudar física, e ele só tem tempo para estudar física ou Bíblia, ele vai ter que abrir mão de uma das duas coisas. Sabe o que você tem que ensinar para ele? Bíblia. Ensine Bíblia. Porque tirar uma bomba numa nota, né, numa prova de física, é muito menos pior do que queimar no inferno eternamente. Isso eu garanto para você. Nunca negocie isso daqui. Nada que esse mundo puder oferecer em termos de conhecimento vai se equiparar a isso daqui em termos de construção de caráter. Nada. Isso aqui tem que ser a sua prioridade absoluta. Lembra que eu falei na última pregação? No mínimo, você deveria investir na vida do seu filho o mesmo tempo que você investe no seu futuro profissional. Porque acredite, ser um profissional de sucesso não vai levar o seu filho para o céu. Não vai levar. Eu louvo a Deus quando meu filho de 5 anos, ele fala, eu quero Jesus no meu coração. Mas eu sei que ele tem 5 anos. E eu não estou dizendo que ele não pode tomar uma decisão sincera no coração com 5 anos. Ele já fez isso até com menos, né? Mas eu sei que no futuro eu vou saber se essa decisão ela foi autêntica, genuína e sincera. No futuro eu vou saber. Mas eu tremo de pensar que um dia o meu filho vai queimar eternamente no inferno. E sempre que eu posso ensinar isso daqui para ele, eu não negocio. No futuro ele pode até escolher outro caminho.
mas não porque eu como pai e a minha esposa como mãe não fizemos a nossa parte. Agora é duro chegar diante de Deus. E Deus, ele pedir contas de você, da vida que ele colocou debaixo da sua responsabilidade. E você dizer para Deus que você não ensinou a Bíblia porque você estava preocupado com o salário que ele ia ganhar. Jesus, ele vai dizer, eu morri pelas almas dos vossos filhos. E vocês estavam preocupados com dinheiro. Eu não derramei o meu sangue na cruz por causa de dinheiro. Mateus 6, Deus ele já fala, Jesus ele fala sobre isso. Comida e roupa, Deus dá. E se você tiver mais do que isso, é bênção, é bônus. Por que Deus faz isso? Para que você priorize isso aqui. Ó. Isso aqui. Isso aqui. Então, edificar o caráter do seu filho tem a ver com ensinar o seu filho a se relacionar com Deus por meio da palavra de Deus. Tem a ver com isso, gente. Por que o ministério infantil ele funciona do jeito que ele funciona? Porque a gente quer criar o hábito nas crianças de que elas tenham tempo devocional diário com Deus. É por isso. O nosso ministério, ele funciona do jeito que funciona, não é por acaso. Tem um objetivo por trás. O que eu quero é que esse moleque, quando chegue lá nos 15, 16 anos, ele tenha o hábito de tirar um tempo no seu dia, abrir a Bíblia e ter o seu relacionamento com Deus. E é isso que a gente tem que fazer com o papai e com a mamãe. A gente tem que... Então, lembra do como? Deuteronômio. Ao levantar, ao sentar, ao dormir, ao acordar. Andou, Bíblia. Correu, Bíblia. Vai almoçar, Bíblia. Ore, faça seu filho agradecer a Deus pela comida. Faça ele entender que aquilo ali é resultado da provisão de Deus. É relacionamento, tudo bem? Relacionamento que passa inegociavelmente pela palavra de Deus. Vocês estão comigo? Como é que a gente sabe disso? O próprio Deuteronômio 6, abra lá, Deuteronômio 6. Texto que a gente conhece muito, né? Acharam? Deuteronômio 6? Versículo 7. O versículo 7 é o como. Como que você faz isso? Ensine-as, né? Ensine os estatutos com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre as palavras, sobre a palavra de Deus, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarra, né, como sinal nos braços, prenda na testa. Gente, você sabe o que eu fazia quando eu era mais novo? A parede do meu quarto, ela era tomada de versículos que eu imprimia, que eu queria decorar, e eu grudava na parede do meu quarto, até encher a parede. É enfiar a Bíblia na cabeça do seu filho o tempo inteiro. Esse é o como. O que? Você volta um pouquinho, volta para o versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, esse é o que? O que você tem que ensinar? Todas essas palavras que hoje ordeno. Qual que é o alvo? É o coração. Seu filho ele tem que ser apaixonado por Deus mais do que qualquer coisa. Mais do que qualquer coisa. Se existe alguma outra coisa na vida do seu filho que é prioridade acima de Deus, então a gente está falhando na nossa missão. Abra sua Bíblia rapidinho. Em Gênesis, capítulo 4. Bem rapidinho, vamos fazer isso bem rapidinho. Gênesis 4, lá para o versículo 17. Acharam aí? Gênesis 4, 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? 4 vem depois do 3. E o 17 depois do 16. Diz assim, ó. Caim teve relações com a sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E aí se você for lendo para baixo, ó. Lameque, ele toma 2 mulheres, versículo 19. Lameque toma 2 mulheres. E no versículo 20, Ada, que era uma das mulheres de Lameque, dá à luz a Jabal. Jabal ele foi pai dos que moram em tendas e criam rebanhos. E Jabal tem um irmão, versículo 21, que era Jubal. Jabal e Jubal, parece dupla sertaneja.
que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta, não era músico. Zilá também deu luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. E aí você vai embora e você vai vendo que existe uma linhagem aqui, que ela parte da figura de Caim. Tudo bem? Só que um detalhe interessante a respeito de Caim é que o versículo 16 diz isso aqui a respeito de Caim. Olhe comigo. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E a partir de Caim você tem toda uma geração, né? Você tem toda uma linhagem de pessoas que se afastaram andaram um outro caminho. Tudo bem? Por que a gente sabe disso? Porque se você olhar para o capítulo 5, você tem um claro contraste aí, com a descendência de Adão agora. E qual que é a descendência de Adão? Os homens que andam na presença de Deus. Como é que você sabe disso? Vai lá, vamos achar Enoque aqui, ó, versículo 18, capítulo 5, 18. Acharam aí? Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois de gerar gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Olha o 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, uma geração que anda, que se afasta de Deus, uma geração que anda com Deus, de tal modo que Enoque foi arrebatado por Deus. Eu queria muito isso para o meu filho, eu queria que um dia falasse isso daqui. O Ângelus desapareceu, sumiu. Porque Eloi gerou Ângelus, e Ângelus andou com Deus 30 anos. E porque ele andou com Deus, um dia já não era mais. Porque Deus o havia arrebatado. Oh, que coisa doida, né? Eu acho que meu filho não vai ser arrebatado, a menos que seja um arrebatamento final. Mas eu posso cumprir o meu papel para que ele ande com Deus. Para que ele ande com Deus. Vocês estão comigo? Essa dinâmica ela está na Bíblia inteira, tá? Andar um outro caminho, que não um caminho de um relacionamento com Deus, andar com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus. Você quer ver um outro exemplo? Vou falar de cabeça aqui. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta, né? À roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios. Versículo 2. Antes a sua palavra está, a sua satisfação está na lei do Senhor. Andar com Deus, se relacionar com Deus, é isso aqui. Não pense que seu filho tem relacionamento com Deus a parte disso. Se ele não tem isso, não tem relacionamento. E adivinha de quem é a responsabilidade? Dos pais. Dos pais. Tudo bem? Deixa eu mostrar um negócio interessante para você. Isso aqui eu tirei do site da APEC, tá? No livro do professor lá que eu trouxe, do professor David Murk, ele usa um outro site americano, mas eu achei essas informações nesse site em português. A APEC ela é uma missão, né? Que tem como objetivo primário a evangelização de crianças. Olha isso aqui, ó. Lionel Hunt, num livro publicado pela Moody Press, registrou uma pesquisa que demonstra de uma forma inequívoca qual a melhor idade para a evangelização e a conversão. Então, as estatísticas aqui, ó. Até 4 anos de idade, 1% das crianças se convertem. Dos 4 aos 14 anos de idade, 85%. Não é que as crianças se convertem. 85% das pessoas que são crentes, que foram perguntadas nessa pesquisa, 85% das pessoas que foram consultadas se converteram nessa janela aqui.
dos 4 aos 14. Inclusive eu. Quer ver? Levanta o braço aí. Quem se converteu entre 4 e 14 anos? Bastante gente, né? Já bastante gente. – 10% dos 15 aos 30 e 4% após os 30. Então ele tira a seguinte conclusão aqui, né? O fato é que as crianças são importantes para Deus. Elas têm uma alma imortal e uma vida inteira pela frente. Elas ouvem e atendem à mensagem do Evangelho mais prontamente do que qualquer outro grupo de pessoas. Esse George Trutt, ao entrevistar 1.200 crentes, constatou que 96% deles recebeu a Cristo antes dos 21 anos. A divisão de pesquisa de educação cristã de uma grande editora evangélica entrevistou 1.417 professores de 116 igrejas e contestou que a grande maioria das decisões por Cristo ocorre nas classes de crianças. O fato é que se uma pessoa não receber a Cristo quando criança, dificilmente o fará na idade adulta. Após os 30, 4%. George Barna, no seu livro... Gente, isso é número, tá? Isso é pesquisa, isso é estatística. Transformando seu filho num campeão, afirma que se uma pessoa não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador antes dos 15, suas chances de se converter mais adiante é de apenas 6%. Por que essa informação é importante? Porque você teve a sua criança nessa fase, debaixo da sua influência. De novo, você pode ter feito seu papel e o seu filho pode ter decidido de outro jeito. O filho do John Piper, né? Ele dá um maior trabalho nas redes sociais aí, você já viu? Estou falando do John Piper. E eu estou falando de um homem de 40, 50 anos, que dá trabalho para o pai, falando bobagem na internet. Eu, como pastor, gente, eu tenho a missão e a responsabilidade de ensinar você que você tem responsabilidade de aproveitar essa fase tão acessível da vida do seu filho, para você influenciá-lo com a palavra de Deus. Essa responsabilidade é sua. Ela é sua. Não é das escolas nem da igreja, ela é sua. A igreja contribui, mas a igreja não passa 24 horas com seu filho como você passa. E quando eu digo 24 horas, né, eles estão debaixo da sua tutela 24 horas, embora não o tempo todo com você. Você tem que aproveitar isso. O meio cristão chama essa janela de 414, né? 414. 4 anos aos 14 anos. A probabilidade de haver conversão, ela é muito maior nessa fase da vida. E sabe o que o diabo ele vem e ele diz para nós lá fora? Não. Enquanto criança, você não pode influenciar o seu filho. Deixa ele... E não é interessante que até a idade bate? Deixa ele fazer 15 anos. E aí, quando ele tiver condição, ele escolhe o caminho que ele deve andar. Você acha que o diabo não sabe disso aqui? Ele sabe que se o seu filho passar dessa fase, vai ficar muito mais difícil. Vai ficar muito mais difícil. E você, às vezes, ouve a droga dessa sabedoria que vem do capeta lá fora. E troca o que o mundo diz pelo que a Bíblia diz. Aí eu tenho que ficar inconformado com isso. Qual que é o resultado, né? Ainda quando for velho, não se desviará dele. Tá? A ideia é que uma vez adulto, e uma vez trilhando o caminho do Senhor, o caminho do temor do Senhor, depois ele tenha autonomia, no bom sentido, tá? Autonomia no sentido de, eu não preciso mais do papai me vigiando para eu ter o meu relacionamento com Deus. Isso é uma convicção do meu coração. Você acha que a minha mãe liga para mim? Filho, você está lendo a Bíblia? Ela já tem a segurança de que, pô, se esse cara não lê a Bíblia, tá lascado mesmo. Ela já tem a confiança de que, depois de velho, eu não estou mais me desviando desse caminho. Virou uma convicção no meu coração. Tá? Não quer dizer que minha mãe não me orienta, né, nos desafios e nas coisas novas aí que surgem.
Mas tem a ver com isso aqui, ó. Uma autossuficiência que diz respeito à dependência de Deus. Essa autossuficiência ela é boa, tá bom? Quando meu filho ele ganha independência no cultivar o seu relacionamento com Deus. Ele não precisa mais da minha vigilância. Isso quer dizer que eu fiz bem o meu trabalho. E se o meu filho não tem isso, de novo, né? Provavelmente eu não fiz bem, mas pode ser que não seja o seu caso, tá bom? 3 João 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Olha de novo um andar aí, né? Provérbios 29, 17, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma, né? Instrui o teu filho e mais tarde você vai usufruir dos resultados, né? Mais tarde você vai colher o galardão, a recompensa desse trabalho árduo que é ensinar a criança, lapidar, construir, consagrar a sua criança. Tá bom? O Davi Murk, ele fala, eu já falei até isso aqui para você, ele fala do caminho como se fosse uma espécie de trilha. Lembra que uma vez eu usei essa ilustração? Quanto mais você passa por um caminho, mais aquele caminho vai ficando marcado, tudo bem? Vocês estão comigo? É assim que funciona. No Amazonas a gente vê muito isso. Só que quando um caminho ele é pouco marcado, você concorda comigo que é mais fácil eu desviar desse caminho? Então é um caminho raso, que se eu andar para o lado, eu saio do caminho, tudo bem? Então Davi Murk ele diz assim, quanto mais você repassa esse caminho, quanto mais você repassa, o que acontece com o caminho? Mais fundo ele fica. Gente, eu já andei por trilhas no Pará. Eu já andei por trilhas que davam aqui, ó, acima da minha cintura. E você está na trilha aqui, está na trilha, de repente você tem uma parede do lado, de tão funda que a trilha é. Deu para entender isso daí? Essa é a ideia, de você fazer com que seu filho trilhe esse caminho de um jeito que esse caminho fique tão arraigado na vida do seu filho, que quando ele olhar para o lado, ele tem muros intransponíveis do seu lado. E se ele tentar sair do caminho, o que acontece? Não dá mais. Não dá mais. E ele nem vai querer sair. Ele nem vai querer sair. E ele vai trilhar o caminho. O que significa isso? Você treina, você edifica, você constrói. Quando, pastor? Desde quando ele é um feto, até sempre, enquanto você estiver vivo. Como, pastor? Repetindo, repassando o caminho. Quando levanta, quando senta, quando dorme, quando acorda, quando vai almoçar, quando vai lanchar. E qual é o conteúdo? O que você usa para lapidar esse caráter? A palavra de Deus. Não existe relacionamento com Deus a parte da sua palavra. O caráter de Deus ele é moldado conforme a palavra de Deus. Tudo bem? Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Que a gente entenda, Deus, todos esses princípios, Senhor, e que a gente, mais do que isso, né, a gente consiga colocar em prática. A gente, na verdade, a gente precisa ter consciência da responsabilidade que foi colocada em nossas mãos, Senhor. De que quando nós temos um filho, Pai, o que foi gerado ali é uma alma que ela vai perdurar eternamente, Senhor. No céu ou no inferno, e isso vai depender muito, inclusive, do quanto nós influenciamos essas vidas. A gente sabe, Deus, que no final cada um é responsável pelas suas próprias decisões, cada um faz as suas próprias escolhas, Senhor. Mas a gente tem que reconhecer que é muito, mas muito mais fácil escolher quando eu tenho uma carga de influência, né, sobre mim, quando eu tenho uma carga de direcionamento, de instrução, Pai, me apontando, Senhor, para essas convicções, Deus, que moldam o meu caráter de acordo com a Tua palavra, Senhor. E é isso que nós queremos para os nossos filhos, Pai. Nós não queremos ver esse ciclo se repetindo, Senhor. Pelo menos não na nossa casa, Deus. Onde a geração que tem vindo depois tem sido uma geração muito mais descomprometida, descompromissada com a Tua palavra, com o Teu reino, Senhor. Nós queremos que, porque nós obedecemos a Tua palavra, Deus, as gerações que partem de nós, Pai, elas sejam gerações, inclusive, mais fortes do que a nossa. Isso sim é resultado de um bom trabalho. Crentes muito mais comprometidos, crentes muito mais aprofundados, Senhor, lapidados, construídos, solidificados, Senhor, na Tua palavra,
por causa da consciência que nós temos da missão que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai. Dá-nos, Deus, a tua força, Deus, renova em nós a tua força para que a gente siga firme na realização dessa missão, Senhor. E dá-nos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, para que lá na frente nós recebamos o galardão, a recompensa do nosso esforço, Pai, de vermos os nossos filhos convertidos, comprometidos, priorizando o teu reino, priorizando os teus estatutos acima de qualquer coisa. É isso que nós queremos para essa casa, para essa família, é isso que nós queremos para essa igreja, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Que Deus a todos abençoe, uma boa semana e até quarta-feira para aqueles que vierem.